Olá, minha gente, paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. Deus abençoe a você e a sua família. Graças a Deus temos a oportunidade de ler mais um capítulo da Palavra de Deus, mais uma pílula de conhecimento e de liberdade. Eu quero te convidar a espalhar essa notícia para o máximo de pessoas que você puder e formarmos aí um grande número de pessoas, leitores, apenas lendo a Palavra de Deus e deixando que o Espírito fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, e nós queremos te agradecer por teu amor tão grande para conosco e pela tua palavra que nos alimenta e nos orienta. Obrigado pelo teu Espírito, porque ele nos faz entender cada parte da tua Escritura Sagrada. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Olha que coisa, né? Ele pega um dos discípulos, né? Tiago, o irmão de João, um dos apóstolos, mata, né? Degola, e aí prende a Pedro, percebendo que todo mundo ficou feliz com aquele feito. Ele prende a Pedro, segura, para que depois que passasse a festa dos pães asmos, ele pudesse apresentar o julgamento para fazer muito praticamente a mesma coisa. Mas a igreja orava. A oração é uma coisa extraordinária. A oração é uma arma poderosa, a oração é a arma do crente, é o segredo que ele tem com Deus. As pessoas podem te impedir de fazer muitas coisas, jamais de orar, de ter comunhão com Deus, jamais. E aconteceu que na noite anterior, ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. O cara estava preso a 2 correntes, sentinelas e guardas por todos os lados, a prisão cheia de grades. E subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar. O cara estava dormindo. Dormindo, mesmo sabendo que no outro dia podia ser morto, o cara estava dormindo. E ordenou: levanta-te depressa, e em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, automaticamente. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as tuas sandálias, e Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato uma realidade, pois lhe parecia fruto de uma visão. Ele achou que estava sonhando. Falei: não é possível, eu estou sonhando. Isso não é real. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, e ele se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou de Pedro. Ele passou por um guarda, passou por outro, chega naquele portão enorme, aquele portão forte, onde vários soldados precisavam ali para abrir o portão, e ele se abre automaticamente, eles passam. E Pedro falou: não é possível, isso é uma visão, eu estou sonhando. Só que depois que eles chegaram na rua, o anjo de repente se afastou de Pedro, e Pedro se encontrou sozinho na rua. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, que é a mãe de João, também chamado de Marcos, é o João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Esse João Marcos aqui é o que escreveu o Evangelho de Marcos.
E eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, está batendo na porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si, menina? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e viram, ficaram atônitos. É engraçado, eles estavam orando para Jesus soltar Pedro. Aí Jesus solta Pedro. Pedro vai e bate na porta. Fala, a menina reconhece a voz. Diz que é Pedro. Ele falou: não é possível, não é Pedro. Às vezes a gente ora pedindo uma coisa a Deus e a bênção chega e a gente não quer acreditar, né? Esse foi o caso aqui desses irmãos. Orando para Jesus soltar Pedro, a bênção chega e eles não acreditam. E aí eles dizem aqui uma coisa: deve ser o anjo dele. Os judeus tinham uma cultura de que cada pessoa tinha um anjo da guarda, um cuidador, né? E ele achava que seria ali o anjo da guarda de Pedro. E quando eles abrem a porta, eles percebem que era realmente Pedro, e eles ficam atônitos, maravilhados com aquilo. E Pedro, por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calassem. Fala embaixo, gente, fala embaixo. Explicou-lhe como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Imagine Pedro chegando e dizendo: gente do céu, eu estava lá dentro da prisão, acorrentado. Quando o anjo chega, as cadeias das minhas mãos se quebram automaticamente. O cara me manda eu vestir a roupa e a gente sai passando por ninguém vê. O portão se abre automático. Imagine ele contando isso para os irmãos. Era motivo de, os pentecostais glorificarem a Deus. E assim que o dia raiou, houve um enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Bom, a confusão ficou lá na cadeia, né? Porque quando mandaram buscar a Pedro, não estava mais. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Olha só, sobrou para os guardas, os bichinhos foram executados, julgando Herodes que eles tinham feito vista grossa para Pedro sair da prisão. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento das suas famílias. Então Herodes aqui estava em pé de guerra com o povo de Tiro e de Sidom, e aí eles resolvem marcar esse encontro, pedindo para que eles sejam recebidos, não é? Assim, no dia marcado, Herodes veio vestido com aquelas roupas majestosas, trajes reais, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples homem mortal que nos fala. Olha que bobeira do povo, né? Para encher a bola de Herodes, e Herodes mais bobo ainda, né? O povo dizendo: não é um homem que está falando, isso é um Deus, somente um Deus fala assim. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes, de bichos. Esse não dá glória a Deus aqui é atribuir a ele mesmo toda essa divindade. O povo começou a dizer: isso é um Deus. Ele começou a se encher, começou a achar que ele era alguma coisa. E aí Deus o abate com vermes que começaram a comê-lo vivo. Toda vez que nós atribuímos a nós mesmos uma capacidade, uma divindade, uma qualidade que nós não temos, nós estamos blasfemando contra Deus. Nós estamos deixando de dar a devida honra e a devida glória a Deus. Quanto mais humano você for, mais glória você dá a Deus.
Quanto mais diferenciado você procura ser, quanto mais deslumbrante, quem sabe, você gostaria de ser, mais perto você está de blasfemar da grandeza de Deus. Tenha cuidado com isso. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, no caso João Marcos. Esse é Atos capítulo 2, que narra essa história maravilhosa da prisão de Pedro e como ele foi liberto dali. Observe que o mesmo Deus que liberta Pedro é o mesmo que permite que Tiago seja morto. De qualquer forma, toda a vida dos apóstolos, tanto a vida como a morte, serviu para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Esse Herodes aqui, coitado, não teve o mesmo fim, porque Estevão foi morto, mas o Senhor o recebeu de pé. Tiago foi degolado por ordem de Herodes, mas o Senhor também o recebeu. Já o próprio Herodes foi morto, comido por vermes e por bichos. Morto, comido de bicho. Que o Senhor nos livre de qualquer prepotência, de qualquer arrogância de achar que precisamos se sobressair, né? Nós precisamos cada vez nos tornarmos mais humanos, mais parecidos com Jesus, mais cordiais, mais simples. Esse é o Evangelho. É o Senhor quem precisa crescer. E é por isso que João disse, importa que ele cresça e eu diminua. A gente se encontra na segunda-feira. Bom final de semana para todos vocês. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Até lá.